Boa tarde, Bruna. Que bom estar conversando contigo, te conhecer. Um caso de sucesso do Admirável Emprego Novo. É muito bom aí poder conhecer um pouquinho mais da tua história. E eu queria que tu me dissesse, então, de que área que tu vem, que tu trabalha e de onde tu tá falando. Bom, eu falo de Osasco, São Paulo, e eu trabalho desde 2012 na área de recursos humanos, Uhum. a parte de recrutamento e seleção e treinamento e envolvimento. Ah, uma colega de RH também. Isso. Bruna, e me conta então o que estava acontecendo mesmo, tu conhecendo, tu já tendo trabalhado com recrutamento e seleção, o que estava acontecendo antes de conhecer o curso? Então, em outubro do ano passado, né, em outubro de 2018, eu fui desligada da empresa onde eu estava. E aí aquela coisa, né, a gente acha que por ser da área de RH, eu já sei o currículo, eu já sei como me portar numa entrevista, não preciso de ajuda. E não foi bem o que aconteceu, né? Porque assim que eu fui desligada da empresa, eu comecei a buscar, né, outras oportunidades, Uhum, até antes mesmo disso, porque as coisas já não estavam mais indo tão bem onde eu uhum, estava. Já estava com outras oportunidades, porém essas oportunidades que estavam surgindo, as vagas que estavam surgindo, ou era um salário muito abaixo do meu, uhum, ou a própria vaga em si não era muito interessante. Então, eu comecei a perceber que alguma coisa realmente estava errada, né? uhum. E aí, através do Instagram, eu conheci o Marco, Show. onde ele convida o pessoal para aquela palestra, né? Uhum. E aí eu achei o tema interessante, falei, vou ver, né? Vai que ele fala alguma coisa interessante ali. Legal. E aí eu me inscrevi para uma palestra, na Tá, verdade, né? A primeira palestra. Aí eu assisti, só que eu acho que ainda não foi o suficiente, assim, eu não fiquei ainda tão convencida. tá, Então, nessa primeira palestra que eu assisti, que eu acho que foi em dezembro, mais ou menos, eu não fechei o curso, não fechei nada. tá. E isso tu já Assisti, tava achei desde, tu tava legal. desde outubro procurando emprego e era dezembro quando tu assistiu a primeira palestra. Exato, Tá, exatamente. Foi mais ou menos em dezembro que eu conheci o Marco, né? tá, Que eu vi ele a primeira vez. Mas eu ainda não tinha fechado o curso. tá. E aí desapareceu de novo ele na minha timeline, falando aí de um outro tema, de uma Tá. outra, falando sobre um outro assunto. E aí eu falei, meu, eu vou ver também, porque eu tinha achado a primeira palestra interessante, vou assistir também. Legal. E aí eu vi, e aí, sei lá, me bateu alguma coisa. Cara, realmente eu preciso de ajuda. As coisas não estão saindo como eu estava planejando. A gente tem as nossas obrigações para cumprir. Eu faço faculdade hoje, Uhum. então, além de todas as obrigações pessoais que a gente tem, ainda tem a questão da faculdade. Então, eu vi que ali eu precisava de uma ajuda a mais, então foi quando eu fechei o curso. Show de bola. Só que essa segunda palestra eu assisti depois das festas de fim de ano e ano novo. E aí que foi a grande surpresa. Eu fechei o curso no dia 8 de janeiro. Tá. E no dia 18 de janeiro, ou seja, 10 dias depois, eu já fui aprovada num processo seletivo. Eita! Cheguei a ficar arrepiada. Que show! E assim, eu só assisti 2 módulos do curso, né? Porque eu quis Focada no ser que mais tu precisava. assertiva, Uhum. tá, focada. Então, eu lembro que eu assisti um vídeo sobre o fator 3C Uhum. e depois eu assisti todo o módulo todo o currículo. Currículo. Uhum. Isso, aí eu arrumei o meu currículo e divulguei em alguns lugares. Enviei para algumas pessoas que eu conhecia, né, para ex-colegas. Aí foi quando eu recebi um e-mail Ó. do gerente de recursos humanos de uma empresa de grande porte, próximo da minha residência, Uau! perguntando minha pretensão salarial, tudo, e era justamente na área onde eu gostaria de atuar, que é a parte de treinamento e desenvolvimento. Ai, que
Então, assim, foi muito casadinho, assim, sabe? Foi muito certeiro, assim. Muito bom. E aí eles me chamaram para entrevista. Deixa eu só te Para perguntar, tu fazer, tinha tipo, já uma semana depois. pretensão, tu tinha já um valor de pretensão na cabeça ou a aula te ajudou, a aula de pretensão te ajudou a ver assim, A aula sabe? me ajudou. A Ótimo. aula me ajudou. Porque o módulo, né, de entrevista é onde você nos ensina a medir essa questão, né, da pretensão. E Isso. aí eu fiz essa medição ali. E então, quando eles me perguntaram a minha pretensão, eu falei o valor que eu tinha estipulado através das dicas que você nos passou no curso. Ótimo. E eles aceitaram. Ah, maravilha. Maravilha. E aí, assim, o módulo de entrevista, eu assisti tipo, na noite anterior ao dia da entrevista. E fora isso também, eu tive um apoio do pessoal da equipe do Admirável Emprego Novo, porque Ótimo. eu tinha uma dúvida pessoal em relação à minha trajetória profissional. E aí eu enviei um e-mail para a equipe explicando o que tinha acontecido comigo e qual que era a minha dúvida, como que eu poderia explicar essa questão para o entrevistador. E eu lembro que quem me respondeu é a A Marina, Marina. a Marina me respondeu. E assim, eu pensei que ela fosse, sei lá, me dar uma resposta rápida e genérica, mas não, ela foi super atenciosa e assertiva na minha dúvida. Ela falou: Bruna, em relação a esse ponto, você vai falar isso, isso e isso. E em relação a esse outro ponto, você vai falar assim, assim, assim. Então, tipo, o trabalho que eu tive, ler a resposta que ela me deu e decorar. Legal, legal. Porque Porque aí quando chegou lá na hora, o nosso atendimento ele é personalizado, ele realmente serve para às vezes alguma coisa que não tá bem ou um caso muito específico que não aparece ali no curso e é bem para isso que serve o atendimento e cada pessoa que nos manda o e-mail a gente faz esse retorno bem especializado assim. sim, e foi exatamente o que aconteceu. Então, tipo, o trabalho que eu tive foi o de ler o e-mail da Marina, colocar dentro do contexto do que eu estava planejando contar para o entrevistador, e deu super certo. Assim, na hora da entrevista, eu fiz a entrevista diretamente com a gestora da área que eu vou atuar, né, que eu vou trabalhar, com a minha chefe, vamos dizer assim, né? E eu fiz exatamente isso. Dizer assim, né, eu decorei o que a Marina me explicou, coloquei dentro do contexto do que eu estava planejando contar para eles. E aí, na hora, como eu fui contando, eu percebi que a gestora ela foi super atenciosa e super entendeu o que eu estava falando. Tem um momento, ela foi até solidária comigo. Ela, nossa, mas aconteceu isso lá na sua empresa? É chato quando isso acontece, né? É muito melhor quando a gente trabalha motivado e tal. E aí, assim, eu vi que ali rolou um super entendimento entre a gente. Que bacana. Então, assim, a entrevista foi super legal. Eu saí de lá bem confiante, assim. E aí, 2 dias depois, eles me deram a resposta dizendo que eu havia sido aprovada. Ah, que Então, maravilha. o tempo todo, né, eu comprei o no dia 8 de janeiro e no dia 18, ou seja, 10 dias depois apenas, eu já estava empregada de novo. Ah, que bom, Bruna. E antes tu vinha ali desde outubro pensando Sim, e sofrendo e não sabendo o que estava acontecendo. exatamente. E aí acho que fica a lição mesmo, né? Porque às vezes a gente se pega meio orgulhoso do tipo, eu já sou da área, eu já entendo como funciona. Ou já sou líder de equipe, eu já sou um gerente, eu já sou um supervisor, eu não preciso desse tipo de ajuda. Quando na verdade é o detalhe que faz a diferença, né? É E foi verdade. exatamente o que aconteceu comigo. Mesmo eu sendo já uma recrutadora profissional, mesmo eu sendo uma treinadora profissional, uma pessoa que já trabalha com RH desde 2012, nesse momento da minha vida, eu precisei de ajuda. Por questões pessoais, às vezes o nosso emocional não está muito legal, então a Exatamente. gente ainda, né, não consegue fazer sozinho, não adianta. Por mais que a gente seja experiente, né, às vezes acontece. É verdade. E foi super, assim, o curso foi de uma ajuda incrível.
Até eu lembro que, tipo, no final do módulo de entrevista, tem um módulo aqui, assim, é um vídeo super curtinho, super importante, que fala assim, e se eu não passar na entrevista? Que eu acho que é o que deixa as pessoas nervosas no momento de uma entrevista é exatamente isso, é o medo de conseguir. E ali você fala, meu, se você não passar, toca pra frente, foi um aprendizado, analisa tudo que você fez, de certo e de errado, e tenta de novo. Então eu Exatamente. acho que isso fez muita diferença, porque você vai mais tranquilo e mais confiante, né? Uhum. Tu nem Então, chegou a pra mim, olhar fez muita diferença. a aula de autoconfiança de fazer o X, tu chegou a olhar, tu nem deu tempo de olhar. Não, não deu tempo de olhar. Que costuma ser também muito Eu certeira, passei bem assim, para as rápido. pessoas mais tímidas ou que têm medo da entrevista, é uma técnica psicológica bem bacana, assim, é super simples, mas tem um grande segredo, assim, Uhum, por trás dela. Então, às vezes quando a gente faz caso de sucesso, pessoal, eu fiz o X e foi super bom. Depois tu dá uma olhada para saber do que eu uhum. tô falando. Bom, Bruna, por muito exemplo, legal, muito. Pode falar. o módulo de LinkedIn eu não fiz ainda, ainda Uhum, não cursei. E agora vai ser super importante, porque eu preciso construir a minha marca, né, melhorar, na verdade, a minha marca e o meu network. Então, agora uhum, a ideia é assistir o de LinkedIn para me ajudar na ferramenta, né, no LinkedIn mesmo, uhum, para poder construir isso. perfeito. Eu não lembro em que entrevista que o Marco fala, acho que é com um dos CEOs da Dell, Do Paulo Amorim deve ser. no vídeo do curso. Uhum. Isso, e aí tem um momento que o Marco, assim, eu não lembro se foi o Marco ou se foi ele próprio que falou, você tem sempre que pensar, tipo, na próxima empresa que você vai entrar, você tem que pensar qual é a situação que você vai na outra próxima, né, que você vai entrar. Você sempre tem que pensar dessa forma. E eu achei isso muito interessante, porque isso faz parte do que você vai deixar, né? Aham. E então acho que construir um bom networking no LinkedIn, construir uma boa marca, acho que faz parte disso também, né? Do legado da sua trajetória profissional. Então é o Sim, que eu vou fazer hoje. sim. O grande ensinamento assim que fica do módulo de LinkedIn é não deixar para construir uma rede de relacionamentos e nem deixar de cultivar. Só quando você precisa. Exatamente, porque isso não é networking, daí a gente desmistifica, né? Networking não é pedir emprego para as pessoas e achar que alguém vai te dar emprego. É você manter, você mostrar que tem algo para oferecer também. E eu acho que isso é o principal que Uhum. fica, assim, das pessoas poderem manter suas redes sempre ativas e tal. E me conta uma coisa que costuma acontecer muito, muito aí, é o pessoal conseguir, fica um tempão sem conseguir, daí faz o curso, começa a surgir várias oportunidades de entrevista. Teve mais alguma empresa que, que entrou em contato Teve depois? mais 3. Olha! Que show! É, então, acontece muito, que bacana. E aí E tu aí a disse, gente tem que agora falar, né? infelizmente eu Algumas, já tô trabalhando. infelizmente, já tô trabalhando, Que legal. mas aconteceu. E Bruno, o cargo e o salário, então, eram dentro do que tu esperava, do que tu queria mesmo? Sim, sim, porque, como eu falei, né, eu tenho experiência em 2 subsistemas de RH, tanto a Aham. parte de seleção quanto o treinamento e desenvolvimento. Uhum. Recrutamento e seleção eu tenho mais tempo de experiência. Uhum. Eu migrei, vamos dizer assim, para treinamento em 2017. Uhum. Então, eu sou júnior, né? Uhum. Praticamente no mercado eu sou júnior. Mas eu quis fazer essa transição, mesmo que eu tivesse que sair por exemplo, de uma analista de recrutamento e seleção pleno e ser uma analista de Analista treinamento e júnior. desenvolvimento júnior. Mas eu optei por fazer essa transição porque é a carreira que eu quero seguir, né? Então eu optei realmente por dar esses passinhos para trás, vamos dizer assim, mas para Uhum. conseguir ajustar o meu objetivo na trajetória que eu quero seguir. Então eu estava exatamente, apareceram antes muitas vagas para RH generalista, né? Tá. Por conta, eu acredito que da forma como o meu currículo estava escrito, ele estava realmente desenhado, vamos dizer assim, para um RH Um perfil generalista. generalista. Aham. Exato. E eu não estava colocando esse foco.
né, em treinamento e desenvolvimento. Então isso também me ajudou bastante a vaga no meu perfil. E, Maravilhoso. e quando essa vaga surgiu foi exatamente isso. É para atuar como analista de treinamento e desenvolvimento júnior. Você vai trabalhar parte de treinamento interno, né, com os nossos funcionários mesmo, a parte de Ai, coisa boa. desenvolvimento humano organizacional com eles. É, e aí a gente quer saber a sua pretensão. Aí eu falei a pretensão e eles falaram, ok, você vai fazer entrevista com a gente? Então, assim, eles aceitaram já Na hora. ali na hora. Ai, que E é uma maravilha. empresa de grande porte, é uma empresa conhecida no mercado. Sim. Então, assim, Já está construindo um uma outra currículo coisa agora super. com outra cara. Uhum. Exatamente. E uma outra coisa também super importante, que é uma empresa que tem valores que estão muito alinhados com os meus, Isso é né? É uma fundamental, sim. empresa que, sim, que preza muito pela diversidade, pela inclusão, Que legal. por deixar as pessoas serem quem elas trabalham. Ai, que bacana. E, e isso é muito alinhado com os meus valores Uhum. pessoais. Isso faz toda a diferença para o crescimento dentro da empresa, porque quando tu tá muito alinhada com os Exato. valores e com a cultura, é um grande diferencial e tu começa a se destacar dentro do lugar, porque tu tá tão bem lá dentro, tu vai trabalhar motivada, impacta na tua energia, na forma como tu trabalha com as pessoas, que tu acaba sendo vista. Então, por isso que é um ponto assim, às vezes as pessoas, né, por isso que a gente fala muito, e o Marco fala na palestra, não dá para tirar para todo lado, tem que ter estratégia na hora de buscar um emprego, porque não é só o antes no desespero, Exatamente. é uma estratégia antes para que o depois seja a melhor coisa para a pessoa, que seja o melhor emprego, que venha com realização, que venha com oportunidade. E é muito bacana, então, Sim, ouvir e saber que tudo aconteceu bem certinho contigo também. sim. O nosso trabalho ele não precisa ser sofrido. A gente não Uhum. precisa sofrer para trabalhar, né? Tudo bem que nem todo Exatamente. mundo gosta de levantar de manhã. Mas Eu, faz por parte. exemplo, sou das pessoas. Mas mesmo assim, você saber que você vai trabalhar num lugar que tem a ver com o seu propósito, faz toda a diferença, Faz assim. toda a diferença. E Bruna, então assim, E ó, eu consegui. foi muito bacana, muito bom. Assim, eu tava louca pra conversar contigo, saber como é que tinha sido aí durante o curso, como é que tinha sido antes do curso. E te agradecer por ter participado. E só se tu puder deixar uma mensagem final ou uma dica, né, ou algo assim que tu acha bacana de passar aí para os alunos, para as pessoas que acompanham o Admirável Emprego Novo, que tu deixa assim como ensinamento, enfim, como uma mensagem tua mesmo. Não ignore os detalhes. Às vezes a gente acha que o detalhezinho é bobo, não preciso prestar atenção nisso. Mas é exatamente nesse detalhe que vai morar toda a diferença. Ótimo. Então, assim, não ignore os detalhes. Cada vírgula do seu currículo vai fazer diferença. Cada palavra vai fazer diferença. E uma outra coisa, não deixa o orgulho do seu subir para a cabeça, né? Então, aquela coisa de eu já sou gerente, eu já sou Uhum. supervisor, eu já sou líder, ou no meu caso, né? Eu já sou profissional, preciso de ajuda, porque eu sei montar um currículo, eu sei me portar numa entrevista. Isso daí, às vezes, não dá muito certo, não precisa de ajuda, a gente tem que ter humildade e buscar realmente ajuda, aprender, absorver e aplicar, que dá certo. Ai, bacana. Obrigada, Bruna. Uma boa tarde.